Fala pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme, estou começando aqui com vocês mais um episódio do nosso programa, o Ativa 10K, que como você já sabe, é aquele programa que tem como objetivo fazer com que você, personal trainer ou profissional de educação física, chegue a um faturamento de pelo menos R$10.000 por mês. Gente, impossível? Não, gente, é muito possível de chegar. E outra coisa que é bem importante, além de chegar nesse faturamento de 10 mil, a gente pretende também fazer com que você não trabalhe o dia todo, que é uma grande característica de nós profissionais, nós personal trainers, né? De trabalhar das 6h30 da manhã até as 10, até as 11 da noite. Então a gente pretende fazer com que você atinja esse faturamento, mas não precise trabalhar tanto. E como é que a gente vai fazer isso? Com estratégias, né, para a gente trabalhar com o público idoso. Por que o público idoso? Porque é o público que mais cresce, né, atualmente, e cresce muito dentro de academia, né? É um público que tem uma retenção maior por sua característica, tem uma rentabilidade também onde ele pode investir num trabalho mais personalizado. Então tudo isso leva a gente a ter uma oportunidade aí nas mãos. Mas para isso a gente tem que saber como trabalhar com esse tipo de público. E no episódio de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Na verdade, sobre um dos 3 pilares que a gente considera fundamentais para quem quer chegar a um faturamento de 10 mil por mês, que é o perfil do profissional, ou seja, como eu devo me comportar, como eu devo lidar com o meu aluno idoso, né? Quais são as características principais que eu devo ter, né? Assim como são as características também desse aluno que está vindo para nós. Como são as características de um aluno idoso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, na verdade, eu vou estar falando e trazendo para vocês algumas características, né, que a gente deve saber para poder trabalhar com um aluno idoso, tá? E também quais são as principais características do aluno idoso, o que eles trazem para a gente. Para isso, gente, a gente deve entender o perfil, né, do nosso aluno para saber como lidar com ele. A gente sabendo isso, a gente vai facilitar a nossa relação com o nosso aluno. Vai ser muito mais fácil a gente conseguir trabalhar com o aluno idoso, né, sabendo como lidar, né, com ele e sabendo como é melhor para ele receber uma orientação, né? Isso também é importante porque nos faz enxergar de uma melhor maneira a forma de trabalhar e de planejar os treinos e de planejar principalmente o dia a dia. Como é que a gente vai fazer para passar daqui a pouco um exercício, como é que a gente vai saber a velocidade desse aluno, que é diferente, por exemplo, de um aluno que é adulto, né, uma criança, completamente diferente, né? A gente sabendo essa questão do perfil, a gente entendendo um pouco melhor isso, a gente tem aí mais chances de captação, né, de aluno e também de retenção. Bom, perguntar para vocês, como vocês acham que são vistos normalmente os profissionais da educação física, né, os personal trainers? Como é que eles são vistos pelo restante da população, até pelas mídias? Isso é uma coisa que é bem batido, assim, né? Principalmente do personal trainer, né? Essa imagem que foi criada, um estereótipo, né, do personal trainer, que por muitas vezes acaba até machucando um pouco, porque é um pouco pejorativo, né? Se você acompanhar o que tem de piada com personal trainer, né? Então, o que vocês imaginam quando pensam em personal trainer, né? De repente, claro, nós temos uma visão diferente, mas o que o público imagina? Já tem a visão de um cara mais novo, né? O cara, pô, sarado, o cara meio bombado, um cara que daqui a pouco não tem uma renda tão alta.
e é um cara mais simples, enfim. Lembro até, eu falei em outro episódio aqui nosso, da Ativa, que quando eu passei no vestibular, o meu pai ficou meio noiado, assim, vamos usar um termo mais recente aí, porque eu tinha passado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, na URGS, então ele estava super orgulhoso, URGS, porém Educação Física. Né? E aí, então, quando ele falava para os amigos dele, ele só falava que eu tinha passado na Federal, mas não falava que era Educação Física. Né? Para vocês terem uma ideia, porque já tinha ali como é que se diz, ou como é que é a palavra? Esqueci agora. Esqueci a palavra. Não pode falar palavrão, cara. Não pode, é do perfil, não pode falar palavrão. Então, de certa forma, meu pai já tinha uma visão meio ruim da minha profissão. E esse estereótipo que foi criado, que é meio pejorativo, ele já muda um pouco de visão quando a gente fala num profissional, num personal trainer que trabalha com um aluno idoso, tá? Então, aqueles profissionais que por vezes sentem mais dificuldade em relação a esse aspecto de perfil, por exemplo, um profissional que tem uma idade já mais avançada, ou se preocupa muito assim, ele tem um problema na questão estética, problema entre aspas, né? Ele é um pouco mais gordinho, ou é magro demais. Esse tipo de profissional não vai ter problema algum com o público idoso. E, atenção, eu não estou me referindo aqui que o profissional deve atender de acordo com o biotipo que ele tem, não é nada disso. O que eu quero chamar a atenção é que o aluno idoso, ele se preocupa principalmente com a sua funcionalidade, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, né? Então, o seu objetivo principal não é estética. Então, ele não liga muito para essas coisas como outros alunos, principalmente adultos, ligam, né? E aí sim, as profissionais, né, da educação física que tem algum tipo de... eu não quero dizer problema, gente, mas mais dificuldades nesse aspecto de questões estéticas, com um adulto já tem um certo obstáculo, uma certa barreira a mais que não vão encontrar com um aluno idoso, certo? Para o aluno idoso, na verdade, o que importa é atenção e segurança, porque o aluno idoso, ele chega para a gente normalmente com muitas restrições, muitas particularidades, né? Então, o que é importante para ele? Que a gente consiga atender a necessidade do aluno, né? Desse aluno idoso, né? Que a gente passe segurança para ele e ele se sinta seguro com o profissional que está atendendo ele, porque é uma questão de saúde. Uma coisa importante também para o aluno idoso quanto mais organização a gente passa para ele, mais bem visto a gente vai ser, né? Além dessa questão da segurança, a questão de organização, por exemplo, é super importante, tá? Vou entrar no outro aspecto agora, que é a questão de aparência, tá? Por exemplo, então assim, ó, se a gente for uniforme, tá? Se a gente tiver uniforme, for uniformizado, chegar nas aulas, é uma outra visão, né? O aluno já vê de outro jeito. A pessoa adulta, até a criança, não importa, não liga muito para essas coisas. O idoso, ele já é um ponto a mais que tu ganha quando ele vê que tu é organizado, que tu explica para ele o que ele vai trabalhar na programação, enfim, ele precisa desse retorno, dessa segurança, tá? Caso você não tenha, obviamente, uniforme, tem muita gente que não usa, e digo uniforme, eu digo camiseta, né? A gente aconselha que você use uma roupa mais convencional, né? Então, profissional que daqui a pouco usar, regata, aquela que vai lá no mamilo, ou a menina que vai usar um short mais curto, boné, touca, uma barba grande, não pode atender idoso? Não é isso que eu quero dizer, gente. Pode, sim,
só que foge um pouco do padrão que o idoso está acostumado, né? Então, de repente você está criando aí uma barreira a mais, né? É um obstáculo que tem. A imagem que a gente passa, a nossa imagem, na verdade, é o que a gente transmite, né? Então, nesse aspecto também, outra dica que a gente passa, né, para os profissionais que querem trabalhar com o público idoso é em relação a redes sociais, né? A gente tem que cuidar muito nas nossas redes sociais para não ficar passando uma linguagem que é imprópria, inadequada, né? Então não tá daqui a pouco lá falando, sei lá, falando palavrão, bebendo, né? E quer dizer que se eu fizer isso, eu não vou conseguir atender aluno idoso? Não, é que nem a questão da aparência, não é isso. Só que você vai ter mais problemas, né? Vai ter menos chances, vamos dizer assim. E, gente, o idoso não está tão presente assim na rede social, mas está mudando, ele está crescendo cada vez mais. Mas tem muito idoso que não está. Porém, os seus familiares estão, né? E em muitos casos, não são os idosos que nos contratam, e sim os familiares de pessoas idosas. Então a gente tem que ter muita atenção, principalmente com essa questão de rede social. Um outro ponto que a gente aborda também é a questão de linguagem, né? Já como eu toquei ali no assunto, né? Eu falei em linguagem imprópria. Essa questão da linguagem com o aluno idoso também é um ponto muito importante na relação que a gente acaba criando com ele. Tá? E aqui, gente, aqui tem um problema sério que muita gente faz ainda, mas que o idoso detesta, que é infantilização. Gente, a gente não pode tratar o idoso como criança. Por exemplo, estou atendendo o aluno idoso, ô, seu Joãozinho, não, o senhor pode sentar aí na sua cadeirinha que eu vou pegar o seu pezinho aqui e levo na sua mãozinha. Gente, não pode. O adulto não é criança. Muito pelo contrário. O adulto, aliás, o idoso, ele não é criança. O idoso, inclusive, ele poderia ser os nossos avós, né? Então, eles têm muito mais vivência que a gente, eles têm muito mais experiência que a gente. Então, assim, a gente não pode tratar eles como crianças, que eles não são, né? A gente deve tratar, assim, com educação, com cordialidade, né? Assim a gente vai ter ele mais próximo de nós, né? Também uma outra questão que não dá para a gente sair do ponto também, né? Então, por exemplo, tu vai falar com o teu aluno e aí fala, ô, seu Abílio, viu o jogo ontem? Pô, né? Ô, gente, não pode falar isso, né? Até tem o pi aí, coloca o pi aí. Eu também não posso falar isso, mas vai lá, coloca o pi aí. Mas assim, o que eu quero dizer? É complicado a gente falar esse tipo de coisa e até num ambiente que tem mais gente, que daqui a pouco essas pessoas possam, no futuro, se tornar nossas clientes, né? Tu vai criando a tua imagem, como eu tô falando. Os homens até toleram mais, né? Mas tu vai começar a falar palavrão, assim, com uma mulher que é idosa, não cai bem. Essa que é a verdade, né? Gente, outro aspecto que é fundamental com o aluno idoso é paciência, e nós temos que ter muita paciência, tá? Quem tem, então, algum tipo de déficit cognitivo, uma demência, bom, nem se fala, né? Tem casos, por exemplo, que a gente pode estar passando um exercício, 3 séries de um exercício por um aluno idoso. É bem possível que você tenha que explicar as 3 séries do mesmo exercício e que você tenha que demonstrar as 3 séries que você vai fazer da mesma coisa. É bem possível, isso é muito normal de acontecer. Essa parte de lembranças, né? Lembrança recente é uma coisa que acontece muito com o idoso de estar perdendo, né? E eu tinha um aluno que era o falecido seu Celso. Cara, gente finíssima, assim, muito legal, era bem bacana as aulas com ele. E ele já estava com uns problemas já de memória, enfim.
E certa vez, ele na academia, ele estava indo embora, botou os tênis e foi para casa. E aí uma outra aluna chegou e viu que os tênis dela não estavam mais lá. E aí ela falou, pá, mas será que roubaram meu tênis? Eu, poxa, mas só tinha pouca gente na academia. Só pode ter sido o seu Celso, né? E os tênis da aluna eram de cor rosa. Aí eu, vou ligar. Liguei pro seu Celso. Seu Celso, dá uma olhadinha nos seus pés. Por um acaso, o senhor não ficou com um tênis que não é seu? Não tá com um tênis da cor rosa? Ele, cor rosa? Não, mas eu vou olhar aqui. Ele olhou e ele estava com tênis que tinha uma numeração muito inferior à dele e era rosa. Então esse tipo de situação acontece, às vezes é engraçado e tal, mas a gente tem que ter, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Para essa questão de paciência. Outra coisa que a gente tem que também saber é escutar. A gente tem que ter paciência e tem que saber escutar. E a gente recebe muita coisa de aluno idoso. Histórias, né, familiares, histórias de quando eles eram crianças, adultos. Eles adoram fazer isso, adoram contar coisas pra gente. E é bom a gente receber, enriquece também para nós isso, não só como questão de conhecimento, de adquirir conhecimento, mas enriquece a nossa relação com o aluno. Principalmente com um aluno idoso que já é muito só, né? Por vezes, eles têm até um afastamento da família e nós acabamos falando muito mais com eles do que a própria família. Então eles se sentem só. Bom, mas também é importante a gente saber separar isso, né? A relação é maravilhosa, a gente tem uma relação boa com o aluno, mas a gente tem que saber separar, né? Porque para a gente ter resultado, obviamente que a gente precisa ter uma continuidade no treino, ter progressão, né? Vou dar um exemplo também engraçado para vocês, que eu atendia uma aluna na residência dela. Olha, não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que eu cheguei lá para dar aula e quando eu entro no apartamento dela, tá na cozinha a mesa montada com café, com pão, com bolo, sabe? E, enfim, era uma situação complicada porque eu sabia que eu tinha que trabalhar, eu tinha que avançar no treinamento dela, pensando naquele objetivo que ela tinha, mas por outro lado eu via também que um dos objetivos dela era essa questão social, era ter alguém para conversar, era ter uma parceria que ela não tinha no momento. Então, é isso que eu falo, sabe? A gente tem que saber escutar o aluno, a gente tem que saber o momento dele, mas também a gente tem que saber separar um pouquinho e tentar equilibrar as coisas, que é realmente importante, tá? Outras dicas, gente, importantes, tá? Incentivar o aluno, tá? E por que eu falo isso? Porque, por vezes, vem pra gente alunos que não estão acostumados a treinar, alunos que nunca treinaram na vida, alunos que já treinaram e detestam treinar, só que eles vêm por orientação médica, né? Então, olha como é legal daqui a pouco um aluno que já não vem com muita vontade, tu receber ele, né, incentivar ele a treinar, a ter hábitos de vida saudáveis. Ele vai se estimular um pouco mais do que tu receber ele daqui a pouco e não tá num clima legal, não tá numa motivação, não conseguir passar uma motivação a ele. Muda completamente o atendimento e obviamente a gente tem mais chances de retenção. Quanto melhor a gente tratar o nosso aluno, mais vantagem pra gente também. Outra coisa que é super legal, elogiar. Tu vê um pequeno avanço do aluno em relação a um exercício que ele está fazendo, elogia ele, vai melhorar o dia dele, assim, né? Eu lembro, não só para idoso, estava lembrando esses dias que eu fui fazer um treino de CrossFit e também estava no início ali, né? A galera que estava junto, muito mais avançada e tal, e eu tendo dificuldade no exercício, e eu me lembro que chega o coach assim para mim e vê um avanço meu num determinado exercício. O cara vem, pô, Guilherme, sensacional, cara, tu melhorou da outra aula que tu fez para agora, tu tá muito melhor e tal. Putz, cara, o mínimo ali do que o cara me falou, das palavras que ele usou, me deram um gás no restante do treino e assim,
vou te dizer mesmo, melhorou meu dia, assim, meu astral, sabe? E como faz diferença isso? Imagina para um aluno idoso, sabe? Porque os ganhos são cada vez são menores, né? Que a gente vai vendo, assim. Então, elogiar eles melhora muito a nossa relação com eles e melhora esse estado anímico deles em relação ao que eles têm que fazer na academia, tá? É uma dica super importante, tá? E obviamente que isso não serve só para idoso, tá, gente? Acabei de dar meu exemplo aqui, mas como a gente trabalha com atendimento personalizado, é nosso dever fazer isso para o aluno, né? A gente tem que tratar o aluno ter o aluno na palma da mão, né? Para ter maior chances de retenção com ele e assim mais chances de captação, porque possivelmente ele vai estar nos indicando para outras pessoas, né? Outras coisas assim que valem para alunos de todas as idades também, mas eu acho que ainda é muito mais importante com o aluno idoso. Quer ver uma coisa? Pontualidade. Ah, cara, tu tem que chegar no horário com o aluno idoso. Isso é uma das coisas que eles mais levam em conta, em consideração, tá? Tem que chegar no horário, tem que ter pontualidade e tem que ter comprometimento, tá? Tu tem que se dedicar a ele. O que eu quero dizer com isso é de tu chegar, ele tem uma particularidade, vai atrás, vai pesquisar e mais do que isso, conversa com ele. Tu tem que ter recursos para poder conversar com o teu aluno, assim ele vai se sentir mais seguro com você. Então é muito importante ter comprometimento, dedicação e ter pontualidade com o aluno idoso, tá? O adulto, claro, é importante também, né? Mas para o aluno idoso é fundamental. Outra coisa, eu particularmente me incomoda muito ver assim, alguns colegas direto com o celular na mão. Pô, o aluno está fazendo ali as repetições dele e aí o professor está aqui, ó. Gente, isso não existe, gente. Isso aí, ainda mais com um aluno idoso, realmente é muito difícil, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Quando a gente vai falar, por exemplo, no ambiente, tá? Uma característica do idoso é que ele não gosta de som alto. Então tem que ser em outro padrão também, tem que ser em outra velocidade, sabe? Uma dica até, eu queria falar isso lá na questão da relação, mas uma dica que eu dou, que eu faço, é quando eu recebo um aluno novo, por exemplo, eu vou investigar a idade dele e eu vou ver o que acontecia quando ele tinha idade de adulto, por exemplo. O que acontecia na história lá. E vou lá investigar. Sei lá, não sei, vou ver assim a parte musical, quem é que tocava, o que ele gostava de escutar, quando ele era criança, de que se brincava. Cara, tudo isso enriquece também o teu contato e a tua relação com o aluno, e eles gostam disso. Então isso aí é super importante. Como eu falei antes para vocês, a gente tem que tratar o aluno da melhor maneira possível. Ele está investindo um valor na gente que daqui a pouco é um investimento que ele não teria como. Ele está fazendo um esforço para ter um profissional que atenda bem ele e que traga resultados para ele, né? Então, a gente tem que tratar ele da melhor maneira possível. E a gente saber como lidar com esse aluno é fundamental. A gente saber como falar, como se portar na frente de um aluno idoso faz toda a diferença. Pode ter certeza que não é do mesmo jeito que a gente lida com um aluno adulto, com uma criança, com um adolescente, né? O idoso tem as suas características, tem as suas peculiaridades, né? E a gente tem que saber entender muito bem isso. Gente, hoje eu estou só passando por cima desse assunto que é fundamental para quem tem como objetivo chegar lá nos 10K. Como a gente faz um atendimento voltado para o idoso, a gente tem saber o perfil é fundamental para a gente chegar nesse grande objetivo de faturamento de 10K, certo? Dei uma passada geral hoje. No nosso curso a gente fala de forma mais quebrada, vamos dizer assim, com mais detalhe, de forma mais detalhada, né? Sobre realmente o perfil, o que é preciso, o que a gente deve entender para estar lidando com o aluno idoso. Certo? Era essa mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Se vocês têm alguma experiência também diferente que já passaram, pode escrever para a gente aí. A gente gosta bastante dessa interação, tá? Se quiserem dar sugestões também de conteúdo, fiquem à vontade.
Tá certo, gente? Espero que vocês aproveitem algumas dicas aqui e possam estar utilizando aí na rotina de vocês. Um grande abraço, até o próximo episódio.